Amém? Graças a Deus, igreja. Amém. Amém. Para mim é motivo de muita honra, né? Estar aqui mais uma vez para trazer para vocês um pouco daquilo que Deus tem tratado comigo. Porque eu sei que o pastor Luiz falou, a gente vai pregar tal dia, não sei o quê. E Jesus falou, o pastor Luiz vai falar o quê? Isso aí, tu fala o quê? Ele diz, olha, tu não sabe, tu não tem orado, não tem lido a Bíblia, tu tem que falar aquilo que Deus fala contigo, aquilo que Deus trata contigo é que tu tem que trazer para as pessoas. E realmente é assim. E por muitas vezes, vamos colocar assim, o pensamento da pessoa que me pregar, colocar por mim, é de trazer algo novo, de trazer uma coisa que seja extraordinária para as pessoas, mas quando eu estava pensando nisso, no que eu ia trazer, no que eu ia falar dessa manhã, o Espírito Santo me lembrou de algo. A mensagem de Jesus era simples e direta. Ele mudava os termos, mudava as colocações, mas a mensagem dele sempre foi a mesma. Foi: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. As boas novas chegaram. Arrependam-se dos seus pecados e vocês verão a glória de Deus. A mensagem de Jesus sempre foi essa. Então, nessa manhã eu vou trazer uma palavra que eu já preguei uma vez sobre ela na célula. Acho que aqui tinha algumas pessoas, mas também creio que uma palavra diz que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. A cada dia tem algo para acrescentar em nossas vidas, tem algo a nos transformar. Sabe, assim como diz lá em Romanos que nós devemos ter a nossa mente renovada pela palavra. A palavra se renova em nossas mentes, em nossos corações e traz frutos. Amém? Amém. Então, eu vou começar lendo uma parábola que é muito. Uma parábola não, um fato, um acontecido que ela é muito conhecida. Eu queria que você abrisse lá no livro de João, capítulo 6. Quem me conhece sabe que eu gosto assim de. Eu não sou uma pessoa que sabe pregar tanto assim como o pastor. Quem chega lá, vai chegar lá um dia. Mas quem me conhece sabe que eu gosto de falar junto com a participação da igreja. Amém? Então você que está aqui, se você vontade para participar, para quando eu fizer uma pergunta, você também responder. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. João capítulo 6, todo mundo abriu? Isso é uma passagem muito importante, porque além da ressurreição de Cristo, que está descrita nos 4 evangelhos, este fato, né, a multiplicação dos pães e peixes, também está descrito nos 4 evangelhos. Então, creio eu que tem uma coisa muito importante aqui, porque isso está descrito em 4 evangelhos, de forma diferente, de visões diferentes, mas está escrito lá, é porque tem algo importante, amém? E nós vamos aprender um pouco sobre isso. Diz assim: passando algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Veja, uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu o monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer? Mas disse isso apenas para pôr a prova, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 dinários seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, partiu-os entre os seus discípulos e para que estavam assentados. E da mesma maneira fez os peixes, tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles ajuntaram, encheram 12 cestos, e com os pedaços 5 pães de cevada, deixados por aquele que havia comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Só até aí, por enquanto. Eu vou deixar a Bíblia aberta, que nós vamos ainda passar um pouco por ela. Então, veja que
esse fato acontecido sobre a multiplicação dos pães, ele revela algumas coisas para nós. E é isso que a gente vai destrinchar nessa manhã. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, quem é Deus, como Deus é, as pessoas falam assim, eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus é assado, eu acho que Deus ele faz isso e Deus faz aquilo, mas quando se refere a Deus, nós não podemos dizer eu acho ou eu penso que, porque a própria Bíblia revela quem Ele é. Ele mesmo revela quem Ele é. Você acredita que Jesus ele veio à Terra para mostrar a face de Deus, para revelar quem é Deus? Amém? Então quando Jesus ele veio à Terra, ele disse algumas vezes, lá no Antigo Testamento, quando Moisés, ele chamou Moisés, Deus chamou Moisés para libertar o povo, ele disse, olha, vai lá, liberta o povo e tal, eu vou lutar contigo. E Moisés disse, olha, mas quem eu vou dizer que me mandou? Porque lá no Egito existem vários deuses, então eles têm que saber qual foi o Deus que me mandou. E Deus, ele disse a Deus para Moisés, diz a eles que o eu sou te enviou. Não foi assim? Amém. Deus disse, o eu sou te enviou, mas quem é esse? Quem é esse eu sou? O que ele é? E Jesus, quando ele veio revelar a Deus, veio mostrar quem é Deus, ele veio dizer, ele disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida. Não foi assim? O que mais que ele disse? Vamos lá, igreja, o que mais que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Não foi assim? Então, ele veio revelar quem ele era, quem Deus era no meio do povo. E aí a gente vê que nessa passagem, Jesus, ele vai lá, se apresentou como isso tudo, e a gente vê que aqui teve um fato histórico, assim, vamos colocar. O pastor estava pregando, semana passada, não foi sobre o Arden, foi a outra semana, foi? Quando o pastor tinha terminado, estava terminando sobre a série Yarden, que vem no livro do nosso pastor. Ele estava falando, também falou sobre essa passagem, e disse que sobraram 12 cestos. E você tem que saber que, na época que Jesus estava, ele sendo judeu, quando falava de 12, despertava alguma coisa na mente deles. Porque 12 são as 12 tribos de Israel. 12 é um número muito importante para os judeus. Não é apenas um número qualquer. É como se fosse mais que um 7 para a gente hoje, que a gente acha que é o número da perfeição e tal. Então, quando Jesus ele fez aquele sinal, quando ele realizou aqueles milagres, todos, e aí ele multiplicou as coisas, sobraram 12 cestos, clicou algo na mente dos judeus. Que é isso que eu vou falar para vocês amanhã. Os judeus eles ficaram interessados por aquilo ali, porque simplesmente Jesus, quando ele fez aquele milagre, tudo aconteceu, sobraram 12 cestos, eles passaram a abrir seus olhos. Veja como ele abriu os olhos. Então, vendo, no capítulo 6, versículo 14. Então, vendo aqueles homens, o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Por que será que foi naquele momento que eles viram isso? Se você abrir lá por favor, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. E antes de ler, eu vou dizer uma coisa a você. Você que foi para a escola bíblica dominical, você que faz a escola do avivamento, imagine a cena. Um homem, um líder, uma multidão, que aqui diz que é 5 mil homens, naquela época só contavam homens, não contavam mulheres e crianças. Então os estudiosos acreditam que tinha de 15 a 20 mil pessoas ali naquela multidão. E Jesus, sendo líder, está ali no meio do deserto, com um monte de gente ao seu redor, multiplicando pães, multiplicando comida, fazendo aquele povo saciar. Você acha que o pessoal lembrou de quem? E aí, pessoal? O pessoal lembrou de quem? Diz aí? Moisés. E Moisés, há muito tempo atrás, antes de Jesus, ele tinha falado, ele tinha feito uma profecia. E é isso que a gente vai ver agora. Deuteronômio, capítulo 18, o versículo 15. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 diz assim: Yahvé, o Jeová, o teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos. A ele ouvireis, porquanto é o que tinhas rogado a Yahvé, teu Deus, em Horebe, no dia em que te reuniste, quando suplicaste em assembleia.
Não posso continuar ouvindo a voz de Yahvé, meu Deus, nem vendo este fogo maravilhoso, senão morrerei. Então imagina, Moisés está aqui dizendo, olha, assim como eu, vai vir um profeta que vocês devem ouvir. A eles têm ouvido, porque vocês disseram lá atrás que não aguentariam ouvir diretamente a voz de Deus. Assim como vocês viram lá no Monte Horebe, saindo fumaça, vocês não queriam, vocês não iam aguentar ver a revelação de Deus assim, então Deus vai mandar uma pessoa. E essa pessoa vocês devem ouvir. Só que a gente vê que nessa passagem, quando Jesus ele multiplica os pães, ele faz ali, as pessoas comem, bebem, as pessoas veem os 12 cestos, as pessoas se lembram de Moisés, e a partir daquele momento as pessoas dizem assim, esse é o profeta que Moisés falou. Esse é a pessoa que Moisés falou. Só que vamos ver a sequência no versículo 15. Olha aí, por favor, no capítulo 6 de João, versículo 15. Diz assim, percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao longe descer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, Jesus ainda não havia chegado até eles. Então imagina, eu estou aqui destrinchando a história para poder chegar onde eu quero, amém? As pessoas estavam lá com fome, mais de 20 mil pessoas, 15 a 20 mil pessoas. Jesus foi lá, multiplicou pães, multiplicou peixes. A história até parece que o discípulo de Jesus, Filipe, chega e diz, olha, nem 200 denários dá para a gente comprar comida para tanta pessoa. Um denário era o salário de um dia de uma pessoa. Então imagina quantas pessoas tinham. Aí André chega e parece que vai resolver tudo, né? Até parece que ele está brincando. Olha, tem 5 pães aqui e 2 peixes. Jesus sincero. Tá bom, isso aí chega para a gente resolver o problema. E aí Jesus vai, multiplica os pães, faz acontecer, e as pessoas veem aquilo, sobram 12 cestos, se lembram do que Moisés disse, e dizem, eita, esse é o cara em mim. Esse é o cara que a gente deve seguir, que a gente deve ouvir. E aí, nesse momento, as pessoas, no versículo 15, diz que Jesus ele teve que sair de fininho, porque as pessoas queriam pegar a força e proclamar o rei. Mas isso era a vontade de quem? Das pessoas. E muitas vezes eu e você tem feito isso com Jesus. A gente quer ter Jesus para acelerar os nossos planos. A gente quer chegar até Jesus para acelerar as nossas vontades. A gente quer vir à igreja, fazer o que faz, tocar, cantar, vir no culto e na célula, para enfiar em Jesus no nosso calendário. E era isso que as pessoas queriam fazer com Jesus. Aí encontrei o Messias, agora ele vai resolver o meu problema. E somente isso. Enquanto deveria ser, Jesus, o que é que tu queres que eu faça? O que eu devo fazer? Como eu devo viver? As pessoas encontraram o Messias, aquele que foi proclamado, aquele que foi anunciado, e agora elas queriam fazer as suas vontades dele. E assim a gente tem feito muitas vezes nas nossas vidas. E esse é o problema. Imagina agora, uma vez eu tenho um exemplo aqui, acho que muitas pessoas lembram, em outra administração de um gênio. Um gênio, o que é um gênio? Um gênio, todo mundo já assistiu Aladdin, assistiu? Amém? Amém. Aladdin tem lá um gênio, que só esfrega a lâmpada, ele sai e tal, e aí ele faz, e chega aí, você tem 3 desejos. Mas uma pessoa esperta ia dizer, não, o gênio não é você, então você tem que dizer o que eu devo pedir. É ou não é? Porque quem é o gênio? A pessoa quando se refere ao gênio é tipo uma pessoa cabeça, uma pessoa que sabe muito, uma pessoa que conhece muito, ele é um gênio. Então, ele quem sabe. Então imagina agora que você encontra um gênio. Se você acontecer isso com você um dia, encontrar um gênio, diga a ele, para ele dizer o que perguntar, o que pedir na verdade. Então imagina agora as pessoas encontraram com Jesus, com o Mestre, com aquele que foi anunciado, com aquele que foi descrito antes mesmo da fundação do mundo, aquele que foi prometido para libertar o povo, aquele que foi anunciado pelos profetas milhares de anos antes, e agora ele chega. As pessoas veem, reconhecem ele. As pessoas se lembram daquilo que os profetas dizem. Esse é o Messias. E as pessoas querem fazer as suas vontades. Você já parou para pensar até que ponto o ser humano é tão egoísta de encontrar com Deus e dizer para Deus, Deus, chegasse aqui, pronto, agora tem que fazer isso, é assim, assado. Deus, eu me encontrei contigo, mas agora tem que ser assim, da minha jeito, da minha forma, porque eu sou assim, porque eu cresci assim, porque eu nasci assim, porque eu vou morrer assim. É Gabriel.
juntar esse culto de Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele não é um acelerador dos seus propósitos, ou dos seus sonhos, dos seus problemas, das suas falhas. Nós temos que ter os nossos sonhos alinhados com os sonhos de Deus. Amém. Os nossos planos alinhados com os planos de Deus. A Bíblia diz que muitas vezes nós pedimos as coisas e não recebemos porque nós não sabemos como pedir. Nós não sabemos o que pedir. E quem é que sabe? Não é Ele que sabe todas as coisas? Então pode vir ser nossa oração. Senhor, o que Tu queres que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá? Ao acordar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Me direciona, me guia a fazer as Tuas vontades. Porque a palavra do Senhor diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não é que pode ser, é que é. Ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Amém? E aí as pessoas encontram com Jesus, falam o que elas querem falar, dizem a Jesus o que Jesus tem que fazer, que ele tem que ser rei, Jesus sai definindo. E aí pula lá para o versículo 25, por favor. João capítulo 6, versículo 25. Estou pulando um pouquinho porque tem que avançar por conta das horas. Mas aí a gente vê que Jesus ele multiplica os pães, e aí as pessoas reconhecem ele como Messias, as pessoas querem tornar ele rei à força, porque essa era a vontade deles, que ele fosse rei, porque era o que eles achavam que o Messias tinha que fazer, ser rei, matar todo mundo que estava à volta e reinar e pronto. Mas essa não era a vontade de Deus. E aí Jesus saiu, definiu, e a Bíblia diz que ele foi orar. E os discípulos dele foram para o outro lado, para a outra margem do rio, do Iarno, como a gente falou, os jovens foram para o outro lado. E aí Jesus, ele vai fazer o quê? Ele pega, sai do lugar de oração e vai andando sobre as águas. Ele anda sobre as águas, faz uma coisa tranquila que eu estou falando, mas ele vai, anda sobre as águas, chega lá do outro lado. E quando ele chega lá do outro lado, ele encontra com os discípulos. E as pessoas que ficaram lá do outro lado não encontraram Jesus mais, então o que foi que elas fizeram? Vamos lá acompanhar aqui. Versículo 24. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Na verdade vos afirmo, vós buscar-me-eis, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e se fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece, para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então eles questionaram a Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes asseverou: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Por esse motivo desafiaram: que sinal poderás realizar para que os vejamos e creamos em ti? Que obras farás? E aí eles, continuando, eles dizem: meus pais viram os profetas comeram do maná, e o que é que você vai fazer para provar que você é um profeta? Então veja aqui, Jesus, ele vai para o outro lado, a multidão acompanha ele, vai lá atrás dele para o outro lado, e quando acha ele, Jesus, e aí? Eles fazem o que aqui? Jesus já olha, para, vamos parar de show, vocês vieram aqui, não foi por conta de mim, não foi por conta do que vocês estão precisando, vocês vieram aqui por conta de comida. Vocês viram o milagre, vocês viram comer dos pães, agora vocês estão aqui por isso de novo. Vamos parar por aí, vamos deixar do show que vocês estão vendo aqui por conta disso. E aí, ele dizem: Jesus, mas o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Como que nós devemos viver e tal? Porque Jesus tinha decidido a maneira deles. E aí eles, Jesus vai e diz: você tem que crer naquele que Deus enviou a ele, a Jesus. E aí eles dizem: mas os nossos profetas antigos, eles provaram, eles fizeram milagres, eles fizeram isso, nossos pais comeram daquilo, dos manais, nossos pais comeram, nossos pais viveram os milagres, e tu vais fazer o quê? E aí a gente vê que assim também é na religiosidade. A gente acha que na religiosidade é só chegar e fazer as coisas. Muitas igrejas por aí, muitos ministérios pregam que você dá o dízimo, você ir para a igreja, você não falta ao culto, você dá uma oferta, você está salvo, você está garantido. Você fazer isso ou aquilo outro, é fazer assim, fazer assado, tá bom, tá perfeito. Porque a religiosidade, ela impõe isso. Mas Jesus, ele não veio trazer religiosidade. Ele veio trazer uma coisa um pouco mais acima, que é crer.
A gente pensa que crer é apenas fácil, porque por causa do nome crer ou ter fé é a mesma coisa, mas não é. Crer é tão difícil quanto nós fazemos. Imagina hoje que tu tem uma conta para pagar de 100 euros, 200 euros, e tu não tem esse dinheiro, e o teu trabalho é só crer. Enquanto tu poderia, sei lá, sair de casa, fazer alguma coisa e ter esse dinheiro. Se eu tivesse a oportunidade de crer, e só acreditar que vai chegar, e ter a oportunidade de sair e fazer alguma coisa para ter esse dinheiro, eu ia fazer o quê? E aí, a gente ia fazer o quê? Ia sair. É ou não é? Ia sair, porque é mais garantido, porque eu estou vendo. Porque eu posso ver, porque eu posso pegar. E Jesus disse que o trabalho é apenas crer. Então veja que o trabalho nosso não é de apenas. Nós temos que fazer algumas coisas, mas o nosso maior problema hoje é a dificuldade de não crer naquilo que Ele fala. Sobre nós, sobre o que a Bíblia declara. Porque quando nós botarmos na nossa cabeça que o que a Bíblia fala é a nossa vida, nós vivemos pelo que a palavra dele fala. As palavras dele têm que estar em nosso coração, em nossos lábios. Nós vamos viver isso de uma forma extraordinária. Mas as pessoas preferem ter o trabalho em suas mãos. Mas deixa eu dizer uma coisa: se o trabalho for na sua mão, a glória é sua. E se o trabalho for de Deus, a glória de quem? De Deus. Aleluia. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. E é por isso que o nosso trabalho é crer. Aleluia. Porque nós cremos, a glória é de Deus. E quando nós fazemos, o mérito é nosso. É por isso que a salvação não tem mérito nosso. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bonitos, não é porque eu vim para a igreja sem orar e sem falar, não é porque eu vim na igreja sem tocar, não é porque o pastor veio aqui e sabe pregar muito bem. Mas é porque Jesus, ele morreu e ressuscitou por amor à minha função. Não é porque a gente é bonitinho, porque está arrumadinho, porque vem de domingo, todo mundo fala com todo mundo, se abraça. Mas o mérito é dele, porque foi ele que fez. Quando nenhum de nós éramos merecedores. Quando estávamos completamente presos, completamente agarrados ao pecado, completamente presos na mão do diabo. E ele foi lá e pagou com preço de sangue. E o que nós podemos fazer hoje é dizer: Jesus, o que é que tu queres que eu faça? Não é querendo pagar a Jesus, querendo fazer por ele o que ele já fez por nós, porque não tem como pagar, a gente sabe disso. Mas é em forma de honra, em forma de gratidão a tudo que ele fez e faz por nós. Tudo que ele vai continuar fazendo por nós. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram aquilo que ele tem para nós. Que os planos deles e os sonhos deles são muito mais altos do que os nossos. Você pode pensar em ter sua casa própria, seu carro, uma família, a faculdade, mas nada disso se compara com os sonhos e planos de Deus para nossa vida. Nada disso pode se comparar. Então nós não podemos ser pessoas religiosas de chegar aqui e dizer: ai, eu tenho que fazer só isso, eu tenho que dar um culto só às 9 horas, tá bem, eu venho porque no almoço então às 8h30, porque eu faço mais um pouquinho, né? Eu tenho que estar na célula só, eu vou lá para a célula também. Eu tenho que dar uma dinâmica na célula, também eu faço isso. Jesus não quer que a gente seja pessoas religiosas, porque é contra a religiosidade que ele debatia. Era contra os fariseus, era contra os saduceus, que eram pessoas extremamente religiosas. E a religiosidade cegou tanto aquelas pessoas que elas não puderam enxergar o Messias, que elas não puderam enxergar o próprio Deus andando na terra com elas. Amém? Vamos voltar aqui para o texto. Então, no versículo 30, continua aí, que a gente vai passear por esse capítulo todo aí. No versículo 30, as pessoas indaram a Jesus. Por esse motivo desafiaram: que sinal poderás realizar para que vejamos e creamos em ti? Que obras farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer o pão do céu. Respondeu-lhes então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim
jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Todavia, como eu vos disse, embora tenhas visto, ainda não credes. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu o excluirei. Então veja que as pessoas indaram a Jesus: Jesus, o que você vai fazer para a gente crer em você? O que é que você vai fazer para a gente crer que você é o pão da vida, que você veio do céu, que você é o Messias, que você é o profeta? O que você vai fazer? E Jesus disse: olha, eu não vou fazer nada. Vocês já tiveram suas provas com os profetas. Se a gente for ver o segmento do texto, ele diz: nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser como o sinal de Jonas. Ele estava falando que quando ele morreria, ele ressuscitaria no terceiro dia. Só que o problema das pessoas é que elas querem provas, elas querem ver, elas querem pegar. Só que sinais, a gente estava falando na célula segunda-feira, eu com o Jonas, com Ítalo, Rebeca, o pessoal que estava lá, o pastor. A gente está falando, debatendo sobre isso. Sinais não mudam pessoas, não mudam incrédulos. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que sejam cristãs, que sejam evangélicas, e já viram sinais, já viram maravilhas, já viram milagres, já viram demônios se manifestar, já expulsaram demônios e mesmo assim estão afastados. Porque sinais não mudam ninguém. Sinais não mudam pessoas que estão incrédulas. O que muda as pessoas é o verdadeiro e genuíno encontro com Jesus. Foi assim com todas as pessoas que tiveram encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Foi assim com Paulo. Paulo, ele matava cristãos, ele perseguia, e quando ele teve encontro com Jesus, ele mudou a vida completamente. Foi assim com os discípulos, com Pedro, foi assim comigo, foi assim com várias pessoas, foi assim também com o Zaqueu, quando ele roubava pessoas, ele roubava o encontro das pessoas, e quando ele encontrou com Jesus, Jesus foi na sua casa, jantou com ele, comeu com ele devolveu tudo. E 2 vezes mais, tudo aquilo que ele tinha roubado das pessoas. Ele não precisou ver sinais, ele não precisou ver maravilhas, ele não precisou ver milagres extraordinários. O que ele precisou foi de um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Então a minha vida e a sua vida só vai mudar quando nós tivermos um encontro verdadeiro com Jesus. Quando nós tivermos um encontro de verdade com o Senhor e passarmos a desejar, a querer viver os sonhos dele, os planos dele e o propósito dele para nossas vidas. Porque todos nós aqui temos um plano, temos um propósito que foi traçado antes mesmo de nós nascer pelo próprio Deus. E o que nós temos feito com esses planos, esses propósitos, com essas vontades de Deus para a nossa vida? Muitas vezes nós temos preferido as nossas vontades. Nós somos egoístas ao ponto de querer o nosso eu, os nossos sonhos, os nossos planos, e não o que Deus quer para nós. Mesmo sabendo que o que Ele tem para nós é melhor. Mas porque a gente não vê, a gente não quer. As pessoas queriam milagres, as pessoas queriam sinais, mas Jesus não precisou de sinais. Ele disse: olha, vocês só precisam aqui, crer em mim, crer que eu sou o pão da vida. Vocês precisam comer de mim, porque aquele que come de mim e bebe de mim jamais terá fome, jamais terá sede. Só que para essa fome, essa sede passar, as pessoas têm que provar de Jesus. Se imagina que eu agora tenho um prato, estou morrendo de fome, e tem lá, o pessoal estava lá em cima comendo cuscuz, com salsicha. Foi ou não foi? Sim. Estava bom ou não? Sim. Estava bom, né, igreja? Sim. Acho que só 3 pessoas gostaram, tudo bem. Da próxima vez não trago mais cuscuz com salsicha, não. Então, as pessoas estavam lá comendo cuscuz, salsicha, estavam tendo um pequeno almoço, estavam comendo lá. Imagina que eu estou morrendo de fome, estou com muita fome. E eu sei que aquela comida ali pode saciar a minha fome, pode matar a minha fome. Mas se eu só ficar no meu pensamento, eu sei que essa comida vai matar a minha fome. Eu sei que essa comida aí, na minha barriga, vai matar a minha fome, eu não vou ter mais fome. Se eu ficar só no pensamento, ou no conhecimento, eu sei que mata a minha fome, eu sei que vai me saciar. Aquilo ali vai me saciar? Vai me saciar, igreja? Não. Por que não? Porque não comeu. Então a mesma coisa que Jesus está dizendo: olha, você tem que comer de mim, você tem que beber de mim, para que eu possa matar a fome de vocês, para que eu possa saciar a sede de vocês. Você acreditar que Jesus ele salva, liberta, cura, faz milagre, não vai mudar nada na sua vida. Sua vida só vai mudar quando você realmente comer e beber do pão, comer do sangue, beber do sangue. Quando você experimentar, participar do corpo de
quando você conhecer a Cristo, quando você experimentar de Cristo, aí você vai matar a sua fome e saciar a sua sede. Enquanto isso, nada vai mudar. Porque só o saber, só o conhecer e eu não praticar, não vai mudar nada. Eu posso saber tudo que está aqui na Bíblia, posso saber de tudo que está escrito, de trás para frente, de frente para trás, mas enquanto eu não praticar, a minha vida não vai ter mudança alguma. Não vai ter transformação nenhuma. Conheço pessoas que não são evangélicas, não são cristãs, mas conhecem a Bíblia. Você já viu por aí, creio que você deve ter visto no YouTube, várias pessoas que são ateias, mas que conhecem textos da Bíblia, que conhecem a Bíblia, mas ela não pratica, também não tem efeito nela. São só palavras vazias. Porque elas não praticam aquilo, porque elas não vivem aquilo. Então, como não vivem, não tem efeito algum. Várias pessoas que, se você colocar no YouTube, conhece a palavra, conhece, sabe o que está escrito, mas enquanto não viver, nada vai mudar. Nada vai se transformar. E aí Jesus, ele fala isso, e no versículo 53, vê lá no versículo 53, por favor. Não, eu vou ler a partir do 41, que diz assim. A gente viu essa parte que Jesus ele disse que ele era o pão da vida, que as pessoas têm que comer dele, que as pessoas têm que beber dele. E aí no versículo 41, a partir daí ele não é compreendido. Então os judeus começaram a se queixar. Porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E comentavam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos, como pode ele dizer que desceu do céu? Por essa razão, Jesus assim respondeu-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser que vem de Deus. Só ele viu o Pai. Pula lá para o versículo 51, que diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Se alguém comer este pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejaram uns com os outros. Como pode este homem dar-nos de comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu, em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Glória a Deus. Então imagina, Jesus aqui, ele é um pouco incompreendido. Porque Jesus ele fala uma coisa que nós hoje conhecemos, sabemos do que ele está falando. Olha, vocês têm que comer de mim, vocês têm que beber de mim. Vocês têm que comer de mim. Vocês têm que beber de mim. Vocês têm que me conhecer, para que eu esteja em vocês e vocês em mim. Vocês têm que conhecer isso aqui. Aí hoje a gente sabe o que é isso, é a palavra. Nós temos que conhecer, nós temos que comer disso. Para que nós possamos viver, para que isso nos traga vida, para que isso nos traga abundância, para que isso transforme o nosso ser, para que isso transforme a nossa pessoa. Mas naquela época, quando Jesus falou isso, o que é que eles entenderam? Literal. Jesus disse, vocês têm que comer de mim, comer da minha carne, beber do meu sangue. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, você tem que morder aqui e meu braço vai estar pingando sangue, você tem que beber. Sabe, só que o problema é, muitas vezes eu ficava pensando, mas Jesus, o Senhor mandou as pessoas comerem do seu corpo, beberem do seu sangue, mas eu sabia que elas entendiam literal, que elas não iam entender, que elas iam ficar bravas. Mas sabe o que é? É porque existem só duas coisas que separam as pessoas de Deus. A primeira são as palavras duras. Jesus ele nunca enfeitou o evangelho para todas as pessoas. Ele sempre disse o que a palavra diz. Ele sempre disse o que a palavra diz. Ele disse, olha, se a tua mão te faz pecar, corta e lança fora. Porque é melhor tu entrar no céu com uma mão só do que tu ir para o inferno com as duas. Ele disse, se o teu olho te faz pecar, corta e lança fora. Joga fora, fica cego.
mas tu vai para o céu.